Olá! O Universo Acadêmico de hoje é direto do Prédio 15, porque aqui ocorre o Mutirão pela Saúde, uma ação da Universidade Franciscana para promover saúde e conscientizar sobre os malefícios do tabaco, principalmente do uso do cigarro eletrônico. Os cursos da área da saúde estão reunidos aqui para oferecer exames, informações e orientações para toda a comunidade acadêmica, especialmente para quem fuma, quer parar de fumar ou conhece alguém que é fumante e deseja auxiliá-lo a parar de fumar. No programa de hoje vamos falar sobre os riscos do vape e onde procurar ajuda para combater o vício. Desde a década de 50, os estudos já mostram que nós temos aí mais de 50 doenças tabaco-relacionadas, né? Então, claro, as mais conhecidas, vários tipos de câncer, principalmente câncer de pulmão, mas das vias aéreas, câncer digestivo, né? E as doenças cardiovasculares, né? O próprio infarto, as isquemias cerebrais. Então, isso é muito conhecido, né? O primeiro dispositivo foi lançado em 2003, foi patenteado em 2007, com um crescimento vertiginoso. Ele foi criado como sendo um armamento para a pessoa deixar de fumar, né? Só que nunca se provou que ele consegue diminuir realmente o uso do tabaco à combustão. Ele tem muitos malefícios agora cada vez mais comprovados, e isso é algo muito significativo. Por quê? Porque ele introduz a pessoa no vício de fumar, né? Por quê? Porque os dispositivos eletrônicos de fumar podem conter até 20 vezes mais nicotina, então eles são altamente viciantes. E como eles são saborizados, existem mais de 16 mil sabores nos dispositivos eletrônicos de fumar, isso atrai a juventude. Ele aquece um líquido, e esse líquido tem algumas substâncias já hoje conhecidas. Então vamos lá, propileno glicol, glicerina vegetal e várias outras que, aquecidas a 100 a 200 graus, né, geram substâncias sabidamente cancerígenas, né, sabidamente irritantes, e que vão tirando as defesas da via aérea e causando lesões de boca, lesões de traqueia, lesões de pulmão. E agora, em 2019, a descrição de uma lesão, de uma doença altamente importante do cigarro eletrônico, que é a lesão pulmonar aguda causada por cigarro eletrônico. A gente está começando a ver cada vez mais, pelo número de fumantes, que é uma lesão que pode levar à morte. E aí, lembrando que essas mortes são em pessoas com uma média de idade de 24 anos. É um perigo, é uma armadilha. Eu acho que essa é a palavra final, armadilha. Armadilha por quê? Porque nicotina é uma substância psicoativa que causa dependência. E aí ele vai pelo bonito, ele vai pela satisfação, porque os amigos estão fumando, e ele não sai mais dessa. Ele vai manter o tabaco e ele vai ir por cigarro a combustão, e aí o problema já está instituído. Então, a questão toda, não comecem, não experimentem. E ele é proibido pela Anvisa desde 2009. Já estamos tendo os primeiros casos de lesão pulmonar aguda por cigarro eletrônico. E mata. E aí é que tá, mata jovem, porque é o jovem que está fumando o cigarro eletrônico.
Nesse combate ao cigarro eletrônico, a Universidade Franciscana se une à Fundação do Câncer e à Associação Nacional de Universidades Particulares na campanha nacional de combate ao fumo, chamada de Movimento Vape Off. A partir do estudo que a equipe de comunicação fez para dar start nessa campanha na universidade, a gente localizou esse movimento nacional da Fundação do Câncer, que já começou desde o início de 2024, e passamos então a integrar esse momento. Essas atividades começaram em sala de aula com os professores, exibindo vídeos tanto da campanha da Fundação quanto um vídeo aqui interno de um especialista professor da UFN falando sobre os malefícios do tabaco. Hoje a gente culmina com esse dia, com o Mutirão pela Saúde, e segue essa discussão em sala de aula e também com novas propostas para 2025, de discutir esses temas, claro, agora com o tabaco, mas na perspectiva de outras abordagens para o ano de 2025 com os estudantes. Reitora, de acordo com o IPEC, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas de Mercado e Opinião, o consumo de vapes aumentou 600% nos últimos 6 anos no Brasil. 80% dos usuários de vapes têm menos de 34 anos. Por isso, a importância da Universidade Franciscana se mobilizar contra esse perigo, Então, a importância de esclarecer aos jovens, aos professores, aos adultos, às famílias, alertar sobre o uso, os malefícios do uso do cigarro eletrônico é um dever. E para qualquer pessoa, porque por vezes, descuidadamente, se inicia e depois o gosto parece que faz atrair, a depender, a prosseguir. A universidade, então, cumpre o seu papel na promoção da saúde com um evento como esse. Veja, é uma responsabilidade alertar, porque os jovens que nós aqui temos são saudáveis, eles são inteligentes, eles têm a facilidade de compreender. Então, à medida que os jovens, de jovem para jovem, vai multiplicando essas informações, é o modo também de alertar para diminuir o uso, para conter, na medida do possível, o desfrute desse malefício que é o cigarro eletrônico. Diversos cursos organizaram atendimentos, oficinas e bate-papos sobre saúde durante todo o dia. Vamos conferir. A gente tem um motivo especial para estar aqui hoje, Não é só a educação pela saúde. Qual que é o nosso objetivo junto da comunidade? Conscientizar o jovem, principalmente, sobre o uso do vape. A curto e médio prazo pode ter danos pulmonares, como já vem acontecendo com alguns pacientes, e danos importantes, com internações, com um custo muito alto para a saúde, uma coisa que poderia ser evitada, Então a gente pede que a comunidade abrace mesmo essa causa, que se é um atleta, por exemplo, de esporte que for, não apareça usando vape, que a tendência do adolescente é copiar, ele acha que aquilo é legal, que é bacana, que é descolado, mas na realidade é uma armadilha, A longo prazo isso vai dar danos pulmonares irreversíveis. Certo? Professor, então a gente observou um pouco do atendimento que vocês realizaram ali, Atendimento de fisioterapia pulmonar, como que foi o exame que foi realizado? Poderia compartilhar um pouco com a gente? Sim, foi uma aluna que solicitou um exame, que já era tabagista, então o exame dela já deu muito próximo do alterado, apesar da idade baixa. Então foi uma curiosidade dela, ela quis fazer o teste de função pulmonar. A gente tem esse teste no Casa de Saúde há 10 anos, está vinculado ao curso de medicina e ao curso de fisioterapia. A gente atende toda a 4ª coordenadoria e o SUS do município de Santa Maria. E realmente é muito triste ver que às vezes até pessoas jovens já têm comprometimentos importantes, com tratamentos de custo muito alto, e tem que fazer o acompanhamento de fisioterapia ali no NAC com a gente. Então a gente tem encaminhamento ali a partir de 16, 17, até algumas crianças, que acabam convivendo com pais tabagistas que fazem a fisioterapia ali com a gente no NAC. Professora Bruna, a gente sabe que o cigarro eletrônico, ele causa muitos malefícios para a saúde, entre eles a saúde bucal. Eu gostaria que a senhora falasse, então, sobre essas patologias que o cigarro causa, então, para a saúde bucal das pessoas. Ele causa inúmeros processos patológicos na cavidade oral. Com muito mais frequência são os processos inflamatórios, gengivite, doença periodontal, pacientes que ficam com a boca mais seca e acabam tendo mais probabilidade de ter cárie, mas a gente sabe também que a longo prazo o uso do tabaco ele causa inúmeras alterações na cavidade oral.
E a gente pode deixar mais frisado as patologias associadas ao câncer. Então a gente tem patologias que a gente chama de lesões potencialmente malignas, a leucoplasia e a eritroplasia, que são alterações que podem ao longo do tempo se transformar num câncer, então elas são mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer do que uma pessoa que não tem essas lesões, e o câncer propriamente dito. Então o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer oral é o uso do tabaco. E a gente já sabe que quanto mais o paciente fuma, então quanto ele é mais exposto em quantidade e em tempo, maior é o risco dele desenvolver essa malignidade da cavidade oral, que é hoje em dia é o quarto tipo de câncer mais prevalente entre os homens brasileiros e é um problema de saúde pública que a gente precisa, de alguma forma, combater. E, professora, quais são as avaliações, quais são as orientações que o curso de odontologia traz hoje para esse dia, esse mutirão pela saúde e pelo Vape Off? Então, a gente sabe que quando a gente abandona o hábito tabágico, mais ou menos 10 anos é o tempo necessário para o paciente ou para o indivíduo que fuma adquirir a mesma chance de desenvolver câncer do que um indivíduo que não fuma. Então, assim, esse tempo que a mucosa precisa para se regenerar, digamos assim, do cigarro, ela demora um tempo. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer com os nossos pacientes e com a comunidade acadêmica é instituir uma prevenção do hábito tabágico. Se o paciente já fuma, a gente precisa mostrar para ele que existem formas de abandonar o hábito tabágico. É um tratamento complexo que exige inúmeros profissionais, né, relacionados e para fazer com que esse tratamento dê certo e a vontade do próprio paciente. Nós estamos nesse movimento Vape Off do curso de farmácia. Esses cigarros eles contêm propileno glicol, a nicotina em níveis variáveis, nitrosaminas, hidrocarbonetos aromáticos, entre formaldeído, entre tantas outras coisas, como pode conter drogas sintéticas e muitas substâncias cancerígenas e todas essas que eu citei. A longo prazo, né, pode causar uma série de problemas, sendo que o vape contém uma quantidade muito elevada dessas substâncias e não se tem um controle do que tem também. Temos que lembrar também que ele pode ter um alto potencial de interações medicamentosas. Então a gente tem que entender que dentro da diversidade que nós temos aí de classes de medicamentos, ele pode ter um potencial em relação a efeitos que possam prejudicar tanto a efetividade quanto o tempo também de duração dessas medicações, podendo afetar então de maneira significativamente o tratamento. A gente sabe que é uma modinha, né, da nossa época, dos adolescentes, e por onde a gente vai, a gente encontra o pessoal usando, né, o vape. A gente sabe que é pior do que o cigarro. Como na universidade tem bastante jovens, né, eles já ficam sabendo sobre o que causa o uso do vape. Então pode ser que alguém que use pare de usar, né? Ana, a ação de hoje, então, traz como slogan "Porque um cuidado simples faz uma grande diferença". O que vocês, alunos do curso de Medicina, estão trazendo como orientação? Hoje, então, o nosso papel como estudante e um papel social, não só como estudante de Medicina técnico, é a questão de não fazer o uso desses cigarros, tanto esse cigarro eletrônico quanto o cigarro comum, porque a gente sabe que os dois causam problemas de saúde, principalmente a longo prazo, né? Então a gente incentiva esse desuso, não fazer o uso tanto socialmente quanto todos os dias, né? Porque a gente sabe que isso vai causar mal, e ainda mais hoje que a juventude vem usando, a gente tenta evitar isso para longo prazo, para ter umas pessoas terem uma qualidade de vida melhor. E a importância de uma instituição de ensino superior como a Universidade Franciscana promover esse tipo de ação, né, de promoção de saúde. Nós somos o futuro da sociedade, né? Então a gente tem que trazer isso para as pessoas, para os estudantes, principalmente aqui da UFN e para fora, para a comunidade. Essa questão de não fazer o uso e levar isso para fora, para a comunidade em si, que está sendo assistida por nós, né, como estudantes de medicina. O curso de nutrição trouxe para esse mutirão da saúde alguns alimentos muito importantes, eu diria que na promoção de saúde, como atividade antioxidante, anti-inflamatória, diante desse cenário que nós estamos trabalhando hoje aqui nesse movimento contra o cigarro, seja ele de que forma for.
e principalmente os cigarros eletrônicos, porque a gente sabe do malefício que eles trazem à saúde. Então, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe uma quantidade muito grande de frutas diferenciadas, que cada uma tem uma função especial dentro do organismo e principalmente dentro da função respiratória. Se eu fumar um cigarro, eu queimo toda a vitamina C que eu ingeri num dia. E isso provoca um processo de envelhecimento, um processo inflamatório que exacerba a questão do cigarro junto à nicotina. E professora Tereza, a gente sabe que muitas pessoas quando deixam de fumar, buscam, né, deixar de fumar, elas trocam então a nicotina por algum alimento. E isso pode trazer também alguns malefícios para a saúde. Então, quais são as dicas aí para a escolha correta dos alimentos, para passar então um pouco dessa ansiedade na hora de deixar de fumar? Eu sempre coloco que a ansiedade a gente coloca para fora da boca, não para dentro, né? Isso é muito importante dentro a gente chama nutrição comportamental. Então entender-se enquanto pessoa no mundo, que o vício não traz absolutamente nada de benefício à saúde. O que eu poderia fazer? Então eu vou trocar, as pessoas trocam e elas começam a consumir doce, porque o doce tem a mesma via, tá? Desse vício que é a nicotina, a via endocannabinoide, é o mesmo caminho. Então o que eu tenho que fazer? Eu posso comer alguns alimentos que sejam doces, mas que tenham alguma propriedade um pouquinho melhor. Os frutos secos, que têm ácidos graxos essenciais, ou as passas, uva passa, damasco, ameixa preta. Então mas comer em pequenas quantidades, porque isso também pode levar a um estado nutricional inadequado. E Flávia, a gente viu que vocês trouxeram aqui uma mesa muito vasta, uma mesa colorida, tem frutas da estação, tem frutos secos. Quais são as dicas que vocês buscam passar hoje então aqui para uma alimentação melhor, principalmente para esses jovens? Sempre, gente, sempre procurar uma alimentação mais natural possível. Frutas, legumes. Então, busque nas frutas, nas oleaginosas, nas frutas secas, essa saciedade que vai trazer e esse poder antioxidante, anti-inflamatório, que vai fazer com que o organismo reaja e produza células boas e que refaça o organismo de uma forma geral. O curso de enfermagem preparou um espaço com práticas integrativas, com informações aqui para a comunidade da UFN. Os alunos e professores estão aqui e venham comigo para a gente conversar com eles. Professora, eu gostaria de lhe perguntar, então, quando a gente pensa no vape, no cigarro, da nicotina, quais são os malefícios que a gente poderia citar, as doenças que podem causar ao ser humano? Isso, o vape, na verdade, ele tem alguns malefícios como asma, né, pneumonias, alergias, rinites muitas vezes também, aonde as pessoas vão desenvolver distúrbios respiratórios. Aqui a gente tem a parte da auriculoterapia, que ela vai entrar como uma prática integrativa e complementar. Não quer dizer que a pessoa usando a auriculoterapia vá substituir algum tratamento medicamentoso, psicológico, emocional, enfim. É mais complementar em prevenção. A gente tem essas práticas integrativas já disponibilizadas nas unidades básicas de saúde e o papel do enfermeiro traz essa consulta mais rigorosa em relação a quais são os malefícios, a singularidade de cada um. Então, tem um protocolo aqui que a gente vê sobre os vícios, sobre problemas pulmonares, sobre os brônquios, mas cada pessoa vai demonstrar um quadro específico e, através disso, com essa anamnese, a gente consegue montar, adaptar essa consulta, esse tratamento de forma mais contínua, assim, para cada pessoa. Professora Thalita, aqui a gente tem mais um espaço, né? O que você poderia compartilhar com a gente sobre isso que vocês organizaram, sobre a Ayurveda? Como práticas integrativas e complementares, eu estou representando a parte da Ayurveda, que é a medicina indiana. Ela é uma técnica e uma prática milenar. E não somente isso, mas ela olha o cuidado com o corpo e com todos os vícios ou até mesmo alterações que as pessoas apresentam, como por exemplo o sistema fisiológico, como o pulmonar, de uma forma mais ampla, entendendo que os cuidados com a Ayurveda basicamente é por meio de óleos, chás, essências e aromaterapia. Aqui eu trago então uma das principais ervas que a gente utiliza para as questões respiratórias, tanto no sentido de prevenção, para como também as pessoas que também já fizeram uso de algum tipo de cigarro, seja ele eletrônico ou não, e poderia reforçar também o sistema imunológico, como por exemplo a gente tem o alecrim, que ela é uma erva
que sim faz parte do sistema respiratório e ele acaba aumentando e melhorando o processo de imunidade das pessoas. Junto com o alecrim a gente pode estar usando a hortelã, que é essa erva aqui, essa mudinha que eu tenho aqui, que ela também vai agir no sistema respiratório. E posterior a isso a gente também pode complementar e entender como que esse organismo está se comportando por meio da parte dos pés, que também é uma representatividade em que o pulmão também está representado aqui. Então, quando a gente tem alterações nos pés dessa forma, aqui nessa localização, na planta do pé, a gente tem a representatividade de pessoas que têm alterações respiratórias significativas, seja asma, seja também bronquiolite, seja as ites que a gente fala, né? A gente do curso de biomedicina, a gente trouxe algumas alterações da mucosa oral, que dá para ver no microscópio, bem como quando tá normal, e algumas alterações que vão no decorrer com o uso do vape, do tabaco. É muito importante porque a gente também esclarece um pouco da doença, né, que esses cigarros eletrônicos podem causar, juntamente com as alterações celulares, que a gente trouxe uma lâmina de demonstração, inclusive, do que pode começar a ser desenvolvido com esse uso recorrente dos cigarros eletrônicos. Então aqui a gente trouxe um pouco sobre os tipos, a principal doença que ele causa, que é apenas o cigarro eletrônico, a EVALI, e de uma forma mais para alertar algumas reportagens que são bem importantes a respeito sobre as pessoas que perderam a vida, perderam muito da sua saúde, familiares que deram depoimentos e pessoas que falaram um pouco. A gente trouxe aqui. Eu acho importante conscientizar assim, quem já faz uso do cigarro eletrônico e não tem consciência do porquê, o quão prejudicial ele é, como de uma certa forma é algo novo, né? E o curso de psicologia também esteve presente no mutirão, né? Professora Fernanda, eu queria que a senhora falasse qual o papel da psicologia aqui hoje. Então, hoje estamos aqui promovendo, né, promovemos rodas de conversa, bate-papo com os alunos, convidados de toda a instituição, junto com vários colegas das diferentes áreas, e tivemos também depoimentos, né, de tanto com relação ao vape quanto com relação ao tabaco, né? Um assunto puxou o outro. Como procurar ajuda, e principalmente aqui dentro da universidade? Então, pode entrar em contato, ou até mesmo com o curso de psicologia, né, pelo nosso e-mail, psicologia@ufn.edu.br, e principalmente com o NAD, né, pode ligar para a instituição e pedir pelo NAD para fazer a inscrição, porque nós teremos grupos de apoio. Ou então enviar para o e-mail nad@ufn.edu.br. O Tá na Mídia de hoje também traz discussões sobre os malefícios do uso do cigarro eletrônico. A professora Glaise Palma fala sobre as transformações da propaganda do cigarro na mídia. Olá! Nos últimos anos, a propaganda de cigarros e produtos de tabaco passou por transformações, especialmente com a ascensão dos vapes, os cigarros eletrônicos. No Brasil, a regulamentação é rigorosa. Uma lei de 2011 proíbe a propaganda de produtos de tabaco e restringe sua promoção a exposições no ponto de venda. Desde 2009, a comercialização e a publicidade de cigarros eletrônicos são proibidas. E em 2014, fumar em locais públicos e privados foi vetado. O uso do cigarro eletrônico apresenta diversos riscos à saúde. A inalação de substâncias do vape pode irritar o sistema respiratório, aumenta o risco de doenças pulmonares e pode causar fibrose e insuficiência respiratória. A nicotina é altamente viciante e pode levar à dependência rapidamente, com sintomas de abstinência que incluem ansiedade e irritabilidade. Além disso, os aerossóis dos vapes contêm substâncias que podem prejudicar o coração e o sistema circulatório. O uso de cigarros eletrônicos também pode afetar a saúde mental. E em caso de manuseio incorreto, há riscos de explosão e queimaduras. Os jovens são particularmente vulneráveis, pois estão em fase de desenvolvimento. Essas mudanças e os riscos associados ao vape destacam a importância das campanhas de conscientização, especialmente nas redes sociais, para educar as novas gerações sobre os perigos do uso desses dispositivos. Fique atento e não caia nessa. Até a próxima!
Congresso Acadêmico de hoje foi especial, direto do Mutirão pela Saúde, promovido pela Universidade Franciscana para orientar e conscientizar a comunidade acadêmica sobre os malefícios do cigarro eletrônico. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana, um beijo grande, tchau!